E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos nesse curso de retrato em aquarela. E antes de começar a parte mais de materiais, de pincéis e a parte mais prática da aquarela, nesse módulo aqui eu vou falar sobre a pirâmide de hierarquia no retrato, né? A ordem de importância. E é uma ordem de importância que serve tanto para desenho, como pintura a óleo ou qualquer outro de mídia, que é uma escala de importância para a gente ter em mente quando está fazendo um retrato. E depois na sequência eu vou falar, vou mostrar o fluxograma, né, o método, a forma como a gente vai trabalhar em paralelo aí com essa pirâmide de hierarquia, e a gente vai usar um método fazendo algumas perguntas durante o processo para decidir o que vai fazer com o desenho, né? Então o método ele foi desenhado de modo que você não fique perdido no retrato. Independente da etapa que você está, existem algumas perguntas que você pode fazer e usar essas perguntas como uma caixa de ferramentas para diagnosticar algum problema que eventualmente você possa acabar tendo no meio do processo do desenho, no meio do processo da pintura. Então vamos começar agora na base da pirâmide. Bom, essa aqui é a pirâmide que eu gosto de usar para colocar em ordem de importância aqui de uma obra, tanto do desenho como da pintura. Então, na base da pirâmide, a gente tem aqui a medição e a verificação. Depois, no meio, a gente tem a descrição da forma. E no topo da pirâmide, a gente tem o detalhe e o refinamento. Então, quer dizer, se você tem a medição e a verificação, você já tem uma base sólida para sua obra. A descrição da forma, ela vem na sequência aqui. Se você tem uma obra que preza pela descrição da forma como um estilo mais realista, mais barroco, a descrição da forma ela vai ser o que vem depois da medição e da verificação, porque se você tiver uma descrição da forma em cima de uma medição e verificação errada, não funciona, né? Não dá certo. É igual construir uma casa sem a fundação correta. E o detalhe e o refinamento, ele é de certa forma opcional, dependendo do estilo de pintura que você estiver fazendo, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então eu selecionei aqui duas pinturas do período artístico aí, mais ou menos, que eu acho os períodos mais interessantes assim para a gente avaliar. No caso, esse aqui é o John Singer Sargent, esse aqui é o Bouguereau. São artistas mais ou menos do mesmo período, né, na virada de 1900 de 1800 para 1900. E você vê que, embora esse retrato aqui, esses dois retratos, eles sejam muito bem executados, são estilos bastante diferentes, mas principalmente na parte do detalhe e refinamento. Por quê? Porque você vê que a medição e a verificação elas estão corretas, né? Está tudo no lugar. A descrição da forma ela procede. Você vê que a luz está vindo daqui, você vê que a estrutura aqui de valor tonal ela define muito bem a região do rosto. Aqui também é a mesma coisa, né? Você vê que a luz está vindo daqui. E o detalhe e refinamento eles são bastante diferentes, né? Mas não necessariamente o que torna a que é mais refinada, como é o caso da pintura do Bouguereau, uma pintura superior à do Sargent, né? Que tem. Então vamos ver aqui, medição e verificação, né? Repara como está tudo dentro do lugar aqui. Se você tirar a pintura de fundo, repara como você ainda consegue entender, né? Consegue interpretar muito bem esses rostos aqui. Por quê? Porque está tudo medido corretamente, né? Você vê que essas grandes massas blocadas aqui, ó, já dão a entender exatamente onde está o rosto. A inclinação do olho funciona, né? O nariz, a inclinação do rosto como um todo, a boca, né? Você vê que ela tudo acompanha a curvatura aqui do rosto. Você vê aqui como que, vendo aqui com um pouco mais de clareza, né? Como que a medição e a verificação, se parasse simplesmente nesse estágio aqui, você já consegue reconhecer um rosto, você já consegue reconhecer que esse rosto está levemente inclinado, né, pela linha de curvatura aqui, ó, tá vendo, que vai passando pelos olhos aqui, o nariz também está levemente inclinado, né, você vê que a inclinação da boca ela segue aqui o olho, né, você não tem uma boca que não parece que faz parte desse rosto, né, ela parece. Aqui esse rosto aqui também é a mesma coisa, você vê a proporção aqui, ó, da base do queixo até a base do nariz, tudo funcionando perfeitamente, né, ó, no canto do olho aqui na orelha. Então essa aqui é a base da pirâmide, né, a medição e a verificação, né. Para o iniciante, né, para a pessoa que está
Começando no desenho, na pintura, essa é possivelmente a parte mais negligenciada, né? E é uma das partes mais importantes, né? Mesmo se parasse por aqui, ele já funcionaria, né? A obra em si já pararia de pé só com a medição e a verificação. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com parar de pé com a medição e a verificação, né? Olha esse desenho aqui, esse aqui é o desenho original, né? E aqui à direita eu tomei a liberdade aqui de remover os sombreados, né, que seria a parte do volume e da forma. Lógico que ainda tem alguma coisa aqui, né, alguma linha que sugere alguma coisa, mas eu procurei tirar esses rabiscos aqui, apagar digitalmente, mas para mostrar que você vê que aqui, ó, você não tem sombreado nenhum quase, você só tem o olho, nariz, a boca, a base aqui do queixo, são linhas praticamente, né? Linhas, e essas linhas elas estão no lugar correto, né? Na medição, na verificação, a sugestão aqui da pupila do olho, do cabelo, você vê que a medição aqui das costas, ó, a proporção aqui da roupa, dessa, acho que é uma lapela que tem aqui, né? Você vê que aqui também no caso, ele nem se preocupa muito em definir forma aqui, né? Você faz alguns traços aqui e ele consegue sugerir aqui as dobras, né, do tecido e tudo mais. Você vê que esse desenho aqui, ele para de pé justamente por causa da medição e da proporção, né? A proporção está correta, você vê que a boca está no lugar certo, o queixo, os olhos, né? Principalmente essa parte aqui do rosto, né? Essa triangulação aqui, a cabeça, a orelha possivelmente está aqui se ela não tivesse coberta aqui pelo cabelo. Você vê que o pescoço, né? O pescoço está na proporção correta. Então, esse desenho aqui ele para de pé só com a base da pirâmide. Esse aqui é um outro desenho do Mucha, Alfonso Maria Mucha, que é um artista bastante conhecido, proeminente do período da arte Nouveau. E você vê aqui como as linhas também, a mesma coisa, né? As linhas elas funcionam, a base da pirâmide aqui, né? A proporção da cabeça da mulher para da criança, a proporção das mãos dos dois, a proporção do braço, né? Do corpo da criança, do tecido, né? Vê como tudo é fluido, né? Tudo funciona aqui, né? Olha o movimento desse desenho aqui, né? Tudo, isso aqui não tem volume nenhum aqui, praticamente, né? Não tem detalhe, não tem nada, você tem aqui a base da pirâmide só, que é medição e proporção. Esse aqui também já é uma obra um pouco mais finalizada do Mucha, mas você vê também, ó, que a maior ênfase dele aqui no caso, né, ele usa bastante as linhas mais destacadas, mas você percebe que a proporção, né, a medição é o principal, né, a base da pirâmide. Lógico que ele lida aqui com detalhes, né, de refinamento, que é um trabalho mais gráfico, mas ainda assim você vê que ele a atenção dele maior não é com o volume em si, é mais com a base mesmo, né? Você vê que o cabelo, tudo funciona aqui, ó, apesar do rosto estar inclinado, você tem os olhos na distância correta, a angulação da cabeça está correta, a perspectiva aqui, ó, dos ombros está correta, né? Essa leve inclinação, dos pés também é a mesma coisa. Então essa parte de medição, proporção, perspectiva, né? Anatomia, né? Tudo na proporção correta aqui, constitui a base da pirâmide. Esse aqui é outro esboço aqui já do Sargent. Fiz a mesma coisa aqui, eu tirei digitalmente para você ver que, olha, são só linhas, né? Não tem, ele nem chega a completar aqui a boca no original que você vê. A orelha é uma sugestão, né, da orelha, quer dizer, esse esboço aqui, para ele já estava satisfeito, né? Ele não precisava definir muito aqui o volume do rosto, né? Só com a proporção aqui ele já capturou aqui a semelhança dessa pessoa. Esse aqui é um outro exemplo do Leonardo da Vinci. Eu não quis apagar digitalmente aqui também, mas já dá para vocês terem uma ideia baseado nos exemplos que eu fiz anteriormente, né? Esse aqui é um esboço do Leonardo no esfumato, né? Seria essa transição bem gradual de planos, né? Da área da luz para a área da sombra. Mas você vê que mesmo se tirar toda essa graduação aqui, todo esse esfumato aqui, ó, a proporção, a distância dos olhos está correta, né? A pálpebra, os olhos, o nariz, ó, a distância do nariz para a base, da base do queixo para a base do nariz, né? A boca, ó, esse canto da boca está mais ou menos, né, na metade do olho. Quer dizer, a proporção está correta, né? Por que esse desenho funciona? Porque a base da pirâmide funciona, né? É a base, é a preocupação do artista em pegar as medições corretas, perceber o ângulo de inclinação, né? Desenhar o objeto, né, conforme ele está enxergando, né? Não
tentar achar que sabe como é que um olho é, então não precisa prestar atenção no sujeito, né, no objeto que está sendo desenhado, né, está sendo retratado, né. É a observação da natureza, né. Esse aqui é um dos maiores das virtudes do Leonardo, né, justamente a observação, né, da natureza, de como as coisas funcionam. Bom, então era isso sobre a base da pirâmide e a gente se vê na parte de volume. Então, voltando aqui para nossa pirâmide, então essa é a medição e verificação. Coloquei alguns exemplos aqui para a gente ilustrar melhor o que seria essa base aqui da pirâmide. Então agora a gente vai começar a fazer a descrição da forma, né? Então tá, a forma ela é como a gente percebe a volumetria de um objeto tridimensional num plano bidimensional, que é justamente o que um desenho, uma pintura faz, né? A gente tem uma tela, a gente tem um suporte, tem uma folha de papel, e esse suporte, essa folha de papel, essa tela, ela tem um objeto ali que ele é representado, né? Ele é enganado, ele engana a gente que é um objeto tridimensional, né? Através disso é feito com luz e sombras e formas e cor, né? E principalmente com valor tonal. Então tem um ditado que é bastante conhecido no meio de pintores, que é assim, que o valor tonal ele faz todo o esforço, mas que a cor leva todo o crédito. O que quer dizer com isso? Que na verdade, se você tirar a cor de uma boa pintura, de praticamente qualquer pintura que funciona, né, que não tem muito, você vai ver que a pintura ela funciona mesmo sem a cor. Então, por exemplo, se eu pegar essas duas pinturas aqui em tons de cinza, você repara que elas funcionam, né? Por que funciona? Porque você vê que se a luz está vindo daqui, né, e esse plano aqui ele é a curva da testa, você vê que quando ele vai chegando nessa parte da curvatura mais acentuada, ele já vai escurecendo. Aqui é a mesma coisa, a sombra projetada do nariz, ó, projetada aqui embaixo, aqui na pálpebra, né, aqui embaixo do queixo, tudo isso daqui ele te dá dicas, né, de que isso aqui é um objeto tridimensional, porque está ocorrendo a mudança de plano aqui, né, está mudando a ocorrência de valor tonal junto com a mudança de plano. Aqui é a mesma coisa, né, só que no caso do Bouguereau, a gente consegue ver aqui uma transição mais brusca aqui nessa parte do turbante, mas você repara que a transição ela vai acontecendo de forma bem suave aqui, ó. Ele tem uma tensão muito maior com essa transição de planos aqui nessa parte do detalhamento. Mas você vê que esse tipo de pintura aqui, ó, ele funciona bem no rosto dessa jovem aqui, que você vê que é um rosto ainda sem muitas marcas, né, com bastante colágeno ainda, e ele vai fazendo essa curvatura aqui, e você vê que o valor tonal ele vai escurecendo, né, porque esse plano aqui ele está na direção contrária da luz, né. Aquele aqui, ó, que a luz está vindo daqui, ó, esse brilhinho que indica que a luz está vindo dessa região aqui também. Então, quer dizer, essas duas pinturas, elas estão posterizadas, né, elas estão simplificadas com valor tonal, e aqui você vê com bastante clareza, né, a luz que vem de frente. Esse plano aqui mais claro, esse plano aqui ele vai ficando mais escuro, conforme ele vai se afastando da luz, né. O nariz, mesma coisa, né, a boca, essa sombra aqui do queixo. Essa pintura aqui do Sargent é a mesma coisa, a luz ela vem desse ponto aqui está simplificando aqui os pontos mais claros de luz, e vocês reparam que mesmo tendo poucos tons, né, 1, 2, 3, 4 tons, né, 5 com esse mais escuro aqui, praticamente com 5 tons você consegue, ainda assim você consegue ler essa imagem. Então, quer dizer, a gente veio daqui com essa imagem colorida aqui, toda perfeita, né, que tudo funcionando no mesmo lugar. Então, quer dizer, a princípio a gente pode achar que a pintura precisa disso aqui tudo, mas quando a gente transforma isso aqui em tons de cinza, a gente vê que ainda assim a gente consegue perceber muito bem essa imagem, né? Você vê que está funcionando tudo muito bem ainda. E aí quando simplifica aqui em 5 valores tonais, você vê que realmente o valor tonal é o que faz todo o trabalho aqui praticamente, né? É lógico que a cor ela tem um papel muito importante, e o valor tonal ele já está dentro da cor também, mas você repara que mesmo se transformando tudo em tons de cinza, onde a gente deixa só o valor tonal, sem nenhuma variação de cor, ainda assim, com pouco valor tonal, se estiver na proporção, na medição, na verificação correta, se ele estiver descrevendo a forma, ainda assim a gente consegue fazer uma pintura funcional, uma pintura parar de pé e funcionar como uma representação, né, de um rosto, de uma paisagem, ou o que quer que seja o tema. Então a gente tem aqui uma esfera feita em computação gráfica, né, uma esfera poligonal, e só fazer uma pausa antes de prosseguir, para a gente entender mais fácil esse conceito. Esses tracinhos rosas aqui, ele é chamado de normal.
E a normal, ela é um pino, né? Dentro da computação gráfica, se essa face ela está virada para fora, né? Ou para dentro, porque se ela estiver para dentro, ele não renderiza, né? Ele não mostra a textura, né? E a iluminação fica incorreta, né? Então isso aqui é uma ferramenta até de diagnóstico dentro da computação gráfica para a gente saber se o objeto ele tá certinho, né? Ele está funcionando. E no caso desse aqui ele está, né? Foi uma esfera recém-criada. Mas o motivo de eu estar mostrando isso daqui para vocês é porque a normal, mesmo assim sendo uma ferramenta útil na computação gráfica, eu acho que ela ajuda também dentro da pintura tradicional, você entender como que funciona essa questão das faces, né, das facetas estarem viradas para a luz e para a sombra, né? Então, por exemplo, você vê que no caso dessa esfera aqui, você tem as normais, a luz ela está vindo dessa região aqui, né? Então você vê que as facetas que estão com a normal apontada para essa região aqui, ó, elas estão mais iluminadas, tá vendo? E as que estão se afastando dessa região aqui, ó, você vê que como ela vai escurecendo, ó, essa daqui ela já está apontando para cá. Então ela já não tá, já está em outra direção dessa daqui, ó. Repara como está escurecendo aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui, as que estão apontadas para fora aqui, ó, para onde está vindo essa luz, eles estão todas mais claras que essas daqui que estão ficando escuras. No caso dessa esfera aqui, ela tem uma iluminação que ela vem de várias pontas, mas você vê que nessa parte aqui, ó, onde ela está totalmente oposta dessa aqui, como não tem uma luz vinda daqui, ela está bem mais escura que essas partes daqui. Então, da mesma forma, traçando aqui uma normal, né, que seria esse vetor perpendicular ao plano, você repara como que esse vetor aqui, ele na direção da luz, ele está mais claro, conforme ele vai se afastando, ó, lembrando que ele é perpendicular ao plano, né? Se a gente voltar aqui na esfera, você vê que esse pino ele não é colocado aleatoriamente, ele é perpendicular, né? Ele tem um ângulo de 90 graus em relação ao plano. Então, se esse aqui é a minha linha base aqui, ele está a 90 graus daqui. Esse aqui também, se esse aqui é minha direção do plano, ele está a 90 graus para cá. Esse aqui também, a direção do plano é para cá, 90 graus. Então, pra gente avaliar a normal, né, tentar visualizar a normal, que você tem que imaginar qual que é o plano da testa, né? Você vê que o plano aqui ele já está virando para cá, já está virando para cá e sempre 90 graus, virando para cá, 90 graus, né? Então aí a gente consegue visualizar que conforme, né, o vetor perpendicular ao plano ele está virando em direção contrária da luz, esse plano ele naturalmente ele tem que estar se escurecendo. Aqui é a mesma coisa, então a gente tem o plano virado para a luz, né, perpendicular vai virando, até ele virar na área de sombra. É uma forma de entender, né, como que a forma ela se comporta, né, como que o valor tonal ele vai reagindo conforme a mudança de planos, né, e a mudança de luz. Então era isso sobre volume e a gente se vê no topo da pirâmide que a gente vai falar sobre detalhe. Então aqui a gente vai ver um pouco sobre detalhe descrito e detalhe sugerido. Então eu separo aqui esses dois tipos de detalhe no topo da pirâmide, de detalhe descrito e detalhe sugerido. Aquele detalhe onde o descrito seria aquele onde o pintor ele vai até os pormenores da pintura, ali, descrevendo a forma, né, a cor, a luminosidade, as reentrâncias aqui no tecido, né, nos tecidos, os ornamentos aqui e tudo mais, enquanto que o detalhe sugerido ele pode ser uma pincelada, sugerindo aqui uma pincelada, sugere uma rosa, uma flor, uma pincelada ou duas aqui sugerindo folhas e tudo mais. Então a gente pode dizer, baseado nisso, que um pintor hiperrealista, por exemplo, em que ele tem uma foto, uma referência de uma foto gigante, e ele pinta um painel aí de 2 metros de altura, e que ele pinta até os poros da pele, o fio do bigode da pessoa que ele está retratando, ele é uma pessoa que trabalha exclusivamente com detalhe descrito, porque ele não pensa sobre o detalhe, ele descreve. No caso do detalhe sugerido, no caso aqui do Sargent, por exemplo, ele tomou várias decisões para pensar como que ele vai representar esse detalhe, né? Por exemplo, nesse laço aqui, né, no cetim, toda essa parte da roupa aqui, uma boa parte é detalhe sugerido. Repara aqui no caso do Sargent como a parte do rosto, apesar de estar bastante simplificado, a base da pirâmide, né, que é a medição, a proporção e forma, está muito bem definido, né? Você vê que o detalhe para o Sargent não é tão importante assim, uma boa parte das pinturas dele.
Quer dizer, o detalhe não é importante no sentido de que ele não fica com um pincelzinho ali descrevendo nos mínimos detalhes, ele simplesmente sugere esse detalhe, né? E fica muito elegante, fica muito bonito, né? No caso, esse aqui é a pintura do Gérôme, um pintor francês. Você vê que ele, pintor orientalista francês, você vê que é importante para ele, nesse caso aqui, ele descrever a textura do ambiente que ele está. Faz sentido para ele, né? São públicos totalmente diferentes que compram na época pelo menos, né, que compram esse tipo de pintura. E na minha opinião, pelo menos, eu acho mais difícil tecnicamente você sugerir um detalhe do que você descrever um detalhe, porque a partir do momento que você tem uma referência, vamos supor, ele abriu o cavalete dele lá, ele estava pintando sobre isso aqui, ou ele tirou uma foto e ele sabe já onde que estão as áreas de luz e áreas de sombra. O trabalho do artista para descrever, fazer um detalhe descrito, é um trabalho mais técnico e de horas. O pintor ele gasta mais tempo, mas ele já sabe o que fazer. No caso do detalhe sugerido, ele é um detalhe em que você tem que pensar, você tem que tomar decisões sobre como que você vai representar aquele detalhe, que olhando de longe ele pareça um laço, por exemplo, aqui, e olhando de perto ele parece umas pinceladas feitas de qualquer jeito. E não é só isso, você tem que tomar decisões de cor também, de cor e valor tonal, e como que esse laço, por exemplo, aqui, ele reflete, né, que é um laço que ele está fazendo essa dobra aqui só às vezes com uma pincelada só. Então, quer dizer, é todo um processo de tomada de decisão. Você vê, nesse caso aqui, eu diria que o Sargent ele tomou muito mais decisão. Ele teve que refletir muito mais sobre como que ele ia pintar determinadas coisas do que o Gérôme. O Gérôme, apesar do Gérôme ser um dos meus pintores favoritos de todos os tempos, eu acho que bastante técnico, né, bastante acadêmico. Você vê como é tudo muito bem detalhadinho, né, muito bem os valores tonais todos no valor certo, né. Você vê que a forma você lê perfeitamente. Eu acho o Sargent um artista mais interessante em boa parte das obras de olhar, justamente por a gente ter hoje em dia, né, mais de 100 anos depois, a gente ter a possibilidade de olhar uma pintura, por exemplo, dessa e refletir e pensar sobre o que passou pela cabeça dele, sobre as escolhas que ele teve na hora que ele estava pintando. Então, e a gente aprende também com esse tipo de pintura. A gente aprende, na minha opinião, a gente aprende menos com uma pintura dessa aqui, porque já está tudo aqui, né? Ele simplesmente retratou o que estava aqui, do que com essa aqui, onde que interessante, ele blocou essa área de sombra aqui, ele fez esse tecido translúcido aqui, ele mudou um pouco, ele aumentou a temperatura de cor aqui, ele fez isso, ele fez aquilo. Então acho que a gente aprende mais com pinturas com detalhe sugerido do que com detalhe descrito. Então quando a gente olha aqui, isolando aqui as partes dos detalhes, né, você vê como que aqui a gente consegue reconhecer como é uma manga, uma faixa aqui na cintura, ou no mínimo que a gente reconhece que isso aqui é uma faixa em algum lugar, né, aqui a gente vê que tem um objeto enfiado aqui, mesmo que a gente possa não reconhecer a princípio como se fosse uma adaga aqui, né, um punhal, alguma coisa assim. A gente vê que tem uma vareta aqui. Agora nesse caso aqui, acho que se eu cortasse talvez um pouco mais para cá, ficava uma obra praticamente toda abstrata, né? Um detalhe totalmente sugerido. Quer dizer, uma das características do detalhe sugerido é que se ele não está dentro de um contexto, fica difícil da gente perceber, né? Quem, por exemplo, já foi em algum museu, já viu alguma obra do Van Gogh, por exemplo, no MASP tem acho que uma ou duas lá. Quando você olha uma pintura do Van Gogh de longe, ela tá ali certinha, né? Quando você chega de perto e você isola o olho numa determinada área, você vê que ele é difícil é abstrato, é difícil de você entender o que está acontecendo ali, né? Porque o Van Gogh também é um pintor que trabalha bastante com detalhe sugerido, né? Principalmente em paisagens. Então a gente também aqui tem como exemplo duas pinturas, né, do Rembrandt. Então aqui a gente tem uma pintura com detalhe descrito aqui à direita, um detalhe sugerido à esquerda. E uma das coisas que eu mais aprecio num pintor é a capacidade dele de oscilar entre estilos, né? Praticamente, se você olhar assim, uma pessoa leiga assim, que olha esses dois aqui, é fácil de convencer essa pessoa que são dois pintores totalmente diferentes pelos estágios, né, de acabamento dessas duas pinturas aqui. Você vê que nesse caso aqui, mesmo se você olhar bem de perto,
você vê que ele tem de certa forma, que quanto mais de perto a gente olha, mais sugerido é o detalhe. Quando você olha de longe, você vê que ele descreveu aqui as dobras, as reentrâncias, né, as rugas e tudo. Aqui no bigode também, ele não pega fio por fio como o hiperrealista, né? Na época eu não tinha nem fotografia para fazer esse tipo de coisa, mas você vê como que o Rembrandt ele trabalha com dois níveis diferentes aqui de detalhe. E não é porque essas pinceladas mais visíveis, né, feito com menos camadas sobre camadas aqui, você vê que ainda assim a pintura ela funciona bem. Os valores tonais eles estão no lugar certo, você percebe que a luz está vindo daqui, você vê a forma da bochecha, você vê a forma do nariz, né? Você vê que existe uma cavidade aqui nos olhos, está tudo certo. A proporção está certinha, né? Base do queixo, base do nariz, mais ou menos a altura da sobrancelha. Você vê que a largura do rosto está certa, não está mais larga de mais nem de menos. A altura da orelha aqui, ó, a curvatura está certinha, ó, a orelha não está aqui, ela está um pouco mais para baixo, porque a gente tem uma curvatura aqui. Né? Se você for ver o canto do olho, até mais ou menos o canto da orelha aqui, começa aqui, tá no lugar certo, né? Proporção do nariz, da sobrancelha, cabelos, né? Sugestão do cabelo já está praticamente mesclando aqui com o fundo, mas você vê uma leve separação aqui de valor tonal entre o cabelo e o fundo, né? Descrição do metal aqui. Então quer dizer, essa pintura ela funciona, né? Tem tudo, tem a base da pirâmide, tem o meio, não tem muito detalhe, mas você vê como só com a base e o meio da pirâmide já funciona muito bem. E essa aqui também, a gente tem apesar de estar com bem mais detalhe que isso, você vê como a transição aqui funciona de planos, né? Essa parte aqui mais clara, essa aqui indo um pouco mais para escura, apesar de já estar mudando aqui a temperatura, aqui mudando a temperatura de novo, mas você vê que a gente tem a forma primária desse plano, depois ele vai virando, né? Lembra da normal? Ela vai virando em direção para perpendicular à luz, a perpendicular ao plano e se afastando da luz ela vai escurecendo. Aqui é a mesma coisa. Você tem uma outra reentrância aqui, então na verdade aqui você tem muitas variações de planos que ele consegue transcrever muito bem através da ruga, né? Se for pegar colocar uma normal, que teria as normais, você vê que todas elas fazem sentido. Por quê? Porque esse plano aqui, ó, ele está pegando luz, ele não está totalmente na escuridão, né? Então você tem na verdade a ordem primária aqui dos planos, depois você tem a ordem secundária aqui que está dentro desse contexto aqui da testa, né? Mas encurvando aqui em direção afastado da luz. Então você tem essa descrição boa de planos aqui, né? A luz unificada vindo de um lugar, né? Ao mesmo tempo indo para o outro, e toda essa mudança aqui tanto de temperatura, de cor como de valor tonal funcionando como um todo aqui para descrever a forma. E você repara aqui também como que o Rembrandt, né, no caso dessa pintura aqui, ele deu muito mais atenção para essa triangulação aqui do rosto, né? Tem muito mais detalhe. E conforme ele vai afastando, ele vai esfumando, né? Que é basicamente o que acontece com uma lente quando ela tem uma profundidade focal mais curta. Porque você vê que aqui os detalhes daqui eles não competem com os detalhes daqui. Aqui é a área de foco, então aqui é uma área mais esfumada para não competir tanto, porque as áreas que estão as partes mais afiadas, né, com as arestas mais duras, elas competem por atenção, e as arestas mais suaves elas chamam menos atenção, então gera uma área de pouca competição. E aqui a gente tem mais alguns exemplos aqui sobre detalhe. Esse aqui é um dos meus pintores favoritos também, o Anders Zorn. É um pintor sueco aí na virada do século 20 para o 21. Então a gente tem aqui, se a gente pensar, parece até que também que são pintores diferentes que pintaram, né? Nesse caso aqui ele usou gouache, aquarela e gouache. E você repara como que na cabeça do homem aqui você tem até a descrição da cicatriz aqui do lado, você tem a variação de temperatura, a pele reflexiva está captando bastante do azul, o tecido branco aqui também está captando bastante do azul, né, na mão dele. O menino aqui, ó, repara como a orelha aqui, a luz está entrando aqui e ele está avermelhando, iluminando bastante essa área, né, do sangue aqui da orelha. Ao mesmo tempo está capturando bastante do azul do céu aqui na touquinha. Apesar dele ter feito algum detalhe aqui, alguma ornamentação aqui, ele não vai tão a fundo assim para descrever exatamente o padrão que está aqui, não, um detalhe mais sugerido, mas de certa forma quando a gente olha de longe aqui, parece que ele descreveu muito mais do que
efetivamente a gente vê quando dá um zoom aqui, né? Chega mais perto da pintura. Aqui nesse caso aqui é uma outra pintura também, só que ele tem um detalhe muito pouco descrito aqui, né? Praticamente inteiro sugerido. Se a gente vê aqui o cabelo, que ele é totalmente sugerido, ele dá algumas pinceladas aleatórias que sugerem bem que aqui existe um cabelo, né? Aqui também é uma mecha. Ele gasta algum tempo aqui fazendo essa parte aqui dos olhos aqui, né, para indicar aqui que existe uma sombra, que existe um volume. Essa sombra daqui, né, indica essa parte aqui afundada do rosto. E também que o nariz ele está mais para frente, então ou seja, ele está trabalhando aqui na descrição da forma. Você vê como ele trabalha com um volume grosso de tinta, né, quase que um impasto aqui. E você vê aqui claramente o tamanho do pincel, né, das pinceladas aqui, ó, fazendo aqui uma pincelada só para resolver essa área, né, a boca, os dentes, aqui tudo com detalhe sugerido, né, uma pincelada praticamente só que resolve aquela área, né. Ele não fica, né, com um pincelzinho ali lambendo e coisa. Vocês são praticamente dois estilos de pintura diferentes, tá certo que aqui são as mídias diferentes também, né. A gente tem aqui um guache e aqui uma pintura a óleo, mas a gente tem aqui duas pinturas que funcionam também por si só, funcionam de pé porque tem a proporção, a base do queixo, base do nariz, né, a gente está falando aqui de cabeça, né, de figura humana, então as proporções elas têm que estar corretas, né, tem que estar pelo menos bem aproximadas do que a gente vê, senão já fica um negócio caricato, né, fica uma coisa estranha ou até modernista, né, que não se preocupa muito com proporção ou com forma. Você vê que ele tem uma preocupação aqui com a iluminação também. Tem uma iluminação quente aqui desse lado. Aqui tem uma pincelada aqui para sugerir esse brilho aqui na ponta do nariz. Então você vê que o detalhe aqui dessas últimas pinturas que eu mostrei, do Jerome, do Sargent, do Zorn, são pinturas que não necessariamente elas precisam de um detalhe refinado, né? Claro que a gente tem o detalhe, né? Tem a pirâmide completa aqui, a base, a forma e o detalhe, mas o detalhe ele não necessariamente ele precisa ser aquele detalhe descrito, né? Aquele detalhe que você vai com um pincelzinho ali desenhando cada padrão, cada reentrância ali, para que a pintura ela funcione, né? Que ela pare de pé. E por fim eu queria mostrar essa pintura aqui, que é uma pintura do Sargent, também do John Singer Sargent. E por fim eu queria mostrar aqui essa pintura do John Singer Sargent. Ele pintou o Carolus Duran, foi o mestre dele, e a fotografia dele aqui à esquerda. E o Sargent certamente não usou essa fotografia como referência. Você pode ver que os braços estão em posições diferentes. Acontece que, né, que calha que a gente tem uma fotografia do Carolus Duran numa pose parecida com que o Sargent pintou. E repara que como que o rosto, né, o Sargent, ele tomou decisões acerca da pintura, né, porque você vê que o rosto ele está até de uma certa forma idealizado, né, simplificado, e como que as partes algumas partes do rosto estão levemente diferentes, mas ao mesmo tempo você reconhece a pessoa, né? Você vê o estilo do cabelo, né? O nariz, a proporção, a distância dos olhos está correta, a boca está correta, se você olhar a boca isolada, né? O bigode, a barba, né? A roupa, ele simplificou bastante essas grandes áreas aqui. Naturalmente que é outra roupa que ele estava usando, mas você vê que o Sargent ele não vai muito longe para descrever os mínimos detalhes aqui. A partir do momento que ele consegue resolver uma determinada área com umas pinceladas mais simples, né, com poucas pinceladas, ele vai lá e resolve. E ao mesmo tempo ele tem bastante cuidado com a cor. Você repara aqui que embaixo na garganta aqui do Carolus, você vê como essa área ela tá mais quente, né? Ele não tem preguiça de vir aqui com outra pincelada, né, com outra cor, e separar a barba dessa sombra aqui no pescoço, ó, repara, né? Um pintor mais preguiçoso e já vinha aqui já emendava tudo, fazia uma coisa só, né? Mas o Sargent ele sabia que, né, que essa parte do pescoço aqui ele tinha que ler de uma forma diferente.
Então a gente vai fazer aqui uma avaliaçãozinha, uma revisãozinha aqui do método com fluxograma da pirâmide de hierarquia. Então a gente tem aqui a base da pirâmide e a gente começa aqui na parte de baixo, né? Então na coleta da referência, né, ou na pose do modelo, para quem estiver fazendo com o modelo ao vivo, considerar se a luz, a iluminação da cena, da pessoa, ela está interessante. Se a pose da pessoa, se você estiver fazendo com a pessoa sentada, em pé, como que a pose está, né? O que a pose diz para a pessoa que vai observar a obra pronta, né? Como que estão as linhas? As linhas elas estão interessantes, né? Tem linha diagonal, é uma composição mais horizontal. O contraste, se o contraste ele está interessante, né? Do contraste de valor tonal, né? De luz e sombra. Se as cores, né? Se a modelo ela tem alguma cor interessante, alguma cor que chama mais atenção, de repente um vermelho, um verde. O ponto focal da composição ele está interessante, ele está alinhado, não está uma coisa perdida. E se a modelo, né, o modelo ele tem alguma personalidade e como que essa personalidade ela vai ser passada para o desenho. Escolhida então a referência, a gente vai para os processos de medição e verificação, que é o processo do desenho em si. E esse processo aqui ele vai ser a base da pirâmide, né? Então, se você não tiver com a proporção certa, não tem como avançar para o meio da pirâmide, para o volume. O travamento das formas, da proporção, né? Da base do nariz, base do queixo, os olhos tem que estar, se o rosto estiver inclinado, o olho tem que acompanhar a curvatura da linha da sobrancelha. Então a gente vai fazer umas perguntas quando o desenho ele estiver pronto. E essa pergunta é: a proporção ela está correta? Então aqui a gente vai usar qualquer ferramenta que tiver disponível, se for régua, se for um compasso, se for um divisor proporcional, não importa a forma como você pode tirar uma foto e comparar, chamar alguém para ajudar. O importante aqui é que você vai se perguntar: a proporção ela está correta? Se ela não tiver, você vai para o processo de verificação e medição e verificação para fazer um ajuste e depois você se pergunta de novo: a proporção está correta? Se não sabe, chama alguém para ajudar, tira foto, usa as ferramentas, volta para o processo até a proporção estiver correta. Com a proporção estiver correta, sim, a gente vai para a próxima etapa aqui. No meio da pirâmide, a primeira coisa que a gente precisa saber é da onde que a luz está vindo. Isso aqui precisa ficar bem claro, principalmente na aquarela, porque a aquarela, o branco do papel, as partes mais claras do papel eles não vão ser pintadas como acontece com uma tinta opaca, com a tinta óleo, guache ou tinta acrílica. Então, as partes mais claras, eu não digo só do branco, de repente a pessoa está usando um branco ou algum detalhe branco ou o branco do olho mesmo, eu não estou dizendo, não estou me referindo só a áreas que vão ser reservadas, né, ou deixar praticamente intocadas, mas também as áreas mais claras, elas precisam ser reservadas logo no começo. Então, para que você consiga fazer isso, eu preciso que você identifique de onde que a luz está vindo. Então, da onde que estiver vindo, você vai começar a enxergar melhor a forma, né, começar a ler melhor a forma. Depois disso, a gente vai pensar quais são os planos que estão voltados para a luz e quais que são os planos que estão voltados para a sombra. Aí a gente volta no vídeo da pirâmide, onde tem aquele pino rosa lá da normal, que ela indica, né, que a normal ela é um vetor perpendicular à face, que está voltada para fora do objeto, né, no caso, os que estão voltados para a luz tendem a ficar mais claros, os que estão voltados para a sombra tendem a ficar mais escuro. E a partir daí a gente identifica o volume da forma que a gente vai estar fazendo do rosto. Com tudo isso identificado, a gente vai descobrir quais áreas que precisam ser preservadas. Então, no caso da pintura, eu vou mostrar, a gente vai ver esse planejamento junto. Eu vou assinalar digitalmente aqui quais áreas que eu vou reservar e o porquê, e quais áreas que vão ficar aí mais ou menos intermediárias entre a área reservada e a área sem estar reservada. Depois a gente vai para a primeira passada de volume e temperatura de cor. Então, nessa primeira etapa, a gente vai deixar reservadas as áreas que são mais claras, ou vai passar muito pouco de carga de pigmento e já vai procurando aí estabelecer a base da temperatura. Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem a pele caucasiana e tem um blush, então já vai indo em direção ao magenta, ao vermelho naquela região lá.
E nas áreas onde tem mais concentração de amarelo e sombra queimada, a gente já vai identificando também. Depois dessa passada de volume já seca, a gente vai para a segunda, porque nessa parte que a gente já vai começar a ter alguma coisa de técnica de molhado no seco e já vai reforçando as áreas de volume. Então, repara que a gente vai construindo a pintura como se fosse uma casa, né? A partir do baldrame, aí a gente vai levantando as paredes, vai subindo, para ir depois indo em direção ao detalhe. Aí depois da terceira passada de volume e temperatura de cor, então você vê que a gente vai construindo em várias camadas, de baixo para cima, do valor tonal mais claro para o mais escuro. E não necessariamente precisa ter só 3 passadas, pode ser que tenha mais. Até que a gente chegue num ponto em que a gente já não está mais trabalhando o volume. Aí a gente já vai avaliar, no caso do detalhe, qual detalhe que a gente vai elaborar aqui. Então, chegando no ponto onde o volume, a gente já não está mais agregando tanto ao volume, aí a gente já começa a avaliar aqui o quanto de detalhe que vai ser colocado aqui nessa pintura. Então a gente pensa quanto detalhe que ele é necessário para melhor descrever a forma ou passar uma personalidade. No caso de descrever a forma, por exemplo, uma pessoa idosa que tem muitas rugas, se o detalhe não for adicionado, a pessoa vai parecer mais nova do que ela é. Então já vai descaracterizar um pouco a parte da personalidade. No caso de um cabelo, por exemplo, ou algum ornamento que a pessoa esteja usando, ou alguma coisa assim, a gente avalia, né, até onde que a gente vai no detalhe. Né? Não necessariamente é ruim você colocar muito detalhe. Né? Às vezes é o que o artista quer. Nessa parte do topo da pirâmide, se o trabalho de base e de meio foi bem feito, o trabalho do detalhe aqui, ele pode ser mínimo se o artista assim escolher. Ou ele pode elaborar bastante aí, fazer algo muito próximo de fio por fio, de mecha por mecha de cabelo. E aí, nesse caso, uma pergunta que você pode se fazer quando estiver aplicando é se o detalhe que ele está sendo aplicado ele está fazendo diferença ou não. Não necessariamente é ruim que você fique aplicando detalhe em uma parte do desenho ou num desenho que não está fazendo diferença, né? Se esse for a sua intenção, faça. Mas esse aqui é um questionamento que eu coloco como parte do processo, né? Porque eu mesmo, por exemplo, eu não gosto de ficar trabalhando muito detalhe, sendo que eu não vejo que ele está agregando muita coisa na pintura. Eu já prefiro parar por ali e partir para a próxima. Então aqui no caso dessa pergunta, se esse detalhe ele está aplicado, ele está fazendo diferença. Se sim, continua. Se não, considerar encerrada aí a pintura. Então esse aí é o overview aí, né? Uma revisãozinha do método, né? Como todo, vendo aqui as etapas. E vamos para a próxima aula. Então a gente vai começar aqui fazendo um alinhamento aqui de expectativas do que esperar do curso e do que eu espero de vocês, que vocês façam. Há um tempo atrás eu achei essa imagem aqui do John Howe na internet. O John Howe, para quem não sabe, ele foi um artista conceitual, né, ele trabalhou na trilogia do Senhor dos Anéis com o Peter Jackson no começo dos anos 2000. E essa foto aqui foi uma pessoa que tirou, postou no Reddit, e ela postou essa cumbuquinha aqui que o John Howe, ele postou aí essa cumbuquinha aí que o John Howe deixava as bitucas, né, os toquinhos de lápis que ele usava, né? E isso aqui foi o resultado de 1 ano e meio de lápis. Ele fazia as artes conceito, né, os concept art, todos em lápis grafite. E vê que ele gosta bastante do lápis Staedtler 3B aqui, né, no caso. Mas você vê que aqui no canto a gente tem ele desenhando, né, usando o lápis. Esse aqui é um dos trabalhos dele, para quem não conhece, para ter uma ideia mais ou menos da qualidade do trabalho que ele produz. Mas isso aqui ele foi feito em um ano e meio, né? Então você vê a consistência do artista, né, o tanto que ele produz para poder chegar num nível desse aqui, né? Então por que eu estou mostrando isso? Porque se você que está começando e está vendo esse vídeo, você quer chegar num dia no nível do John Howe, não é um lápis, ou 2 lápis, ou 3 lápis que você tem que gastar até o toco, né? No mínimo isso aqui. E veja, ele produziu isso aqui em 1 ano e meio, quando ele já estava velho já, né? Ele já tinha experiência. Imagina o quanto de bituca dessa aqui, quanto de toquinho de lápis aqui ele gerou ao longo da vida dele para chegar nesse nível aqui. A conclusão é: desenhe, 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 desenhe.
Esse aqui ele é um outro exemplo, Nathan Fawkes, que ele postou no blog dele, mantendo o sonho vivo. Até o link aqui depois, se vocês quiserem visitar, vale a pena ver o blog dele. Esse senhor aqui simpático é o Nathan Fawkes. Aliás, o Nathan Fawkes ele tem alguns cursos online que ele fala sobre cenário, sobre pintura de cenário, né? Ele tem um livro também sobre retrato em carvão. E o Nathan Fawkes, os cursos dele, acho que eu já fiz todos dele, ou pelo menos todos até o momento. E ele conta muito bem assim as histórias, ele conta, é bem gostoso de escutar os cursos dele. E eu recomendo fortemente, para mim foi um dos melhores cursos que eu já fiz, assim, foram os do Nathan Fawkes. E aqui dentro desse retângulo aqui preto, ele colocou aqui vários estudos que ele fez, uma boa parte deles aqui são guache, outros são feitos com tinta aguada. E eu já me lembro de ter visto uma sessão dessa aqui inteira só com um desenho preto e branco de estudos que ele fez. Tem um também que ele mostrou um tempo atrás só de estudos que ele fez na época que ele trabalhava na DreamWorks, que ele chegava cedo no estúdio para pintar e pintava aquela mesma paisagem em vários horários do dia. E o motivo de eu estar mostrando esse aqui também é para mostrar como a consistência do artista, né? A quantidade que ele produz, né? Isso aqui não é nenhuma uma pequena parte do que ele já produziu, né? Até para chegar nesse nível aqui. Então eu já cheguei a ver telas dessa aqui inteira só de preto e branco, tela só de guache, só de pintura digital. Essa parte aqui é mais pintura digital, né? De cenário. Então, quer dizer, para você chegar num nível do Nathan Fawkes ou do John Howe, a quantidade de material que você tem que produzir, né? Você tem que produzir uma quantidade muito grande para que os desenhos e as pinturas meia boca vão embora e você começa a produzir as coisas melhores, porque você está com mais experiência, né? Tá mais com mais macetes para desenvolver uma pintura e um desenho melhor. E aqui eu coloquei aqui um mosaico também dos meus próprios trabalhos, não que eu acho que eu esteja no nível desses dois artistas, mas para mostrar que eu caminho essa trilha também. Eu não estou sugerindo ninguém para ninguém fazer uma coisa que eu também não faço, né? E como já bem disse o grande artista John Singer Sargent, você não pode esboçar o suficiente. Ou seja, não tem essa de esboçar o suficiente. Então, se o Sargent falou, tá falado. Agora eu vou mostrar aqui alguns livros que eu acho que todo artista ele tinha que ler, porque ele trata mais da parte da mudança de forma de encarar a excelência, né? A busca pela excelência. Então, nesse livro aqui do Outliers, o Malcolm Gladwell, ele fez uma série de pesquisas e até onde eu sei, acho que foi no primeiro livro que foi mencionado a tal da regra das 10.000 horas. Talvez alguém que está escutando já tenha ouvido dizer que se você olhar para qualquer tipo de campo cognitivo complexo, de jogar xadrez a ser um neurocirurgião, vemos esse padrão incrivelmente consistente que você não pode ser bom nisso a menos que pratique 10.000 horas, o que equivale a cerca de 10 anos se você praticar 4 horas por dia, ou 5 anos praticando 8 horas por dia. E o livro ele é bem interessante, que ele cita vários exemplos, ele fala desde o Bill Gates, esportistas, artistas, várias pessoas que atingiram excelência no seu campo e elas consistentemente tiveram pelo menos 10.000 horas, né? Violinistas, músicos. Então existem algumas pessoas que discordam, né, das 10.000 horas e eu, assim, de certa forma, eu concordo que 10.000 horas não necessariamente vai tornar você um mestre. Principalmente se você estiver praticando as atividades, né, as coisas erradas, né? Por exemplo, você não pode esperar se tornar um retratista trabalhando 10.000 horas, né, pintando 10.000 horas, se você, nessas 10.000 horas, você não estiver estudando as coisas certas, né, ou estudando com um mestre que vai te dar as instruções corretas, né? Mas o que o Gladwell ele fala no livro é que dificilmente você vai ter uma pessoa que não é uma pessoa boa naquilo que ele faz, um mestre, uma pessoa que atingiu um nível acima dos outros com menos de 10.000 horas. Um outro livro que eu gosto de recomendar é o Maestria, do Robert Greene. E tem alguns pontos principais aqui que eu separei aqui do livro, que são: a maestria através do esforço persistente, ele é necessário e positivo. A maestria ela está aberta a todos, independente de classe social, etnia, etc. A qualidade da sua mente ela é determinada pelas suas ações em vida. A busca pela maestria